Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam aí tudo tranquilinho. Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia, hoje com um tema bastante interessante, falando sobre uma região conflituosa e com um aspecto cultural muito particular e significativo, que é o Oriente Médio, né? A foto de abertura, que é a ilustração de abertura dessa aula, remete aí a um templo sagrado para os islâmicos, né, que é a religião predominante da população que vive nessa área do Oriente Médio, e ali ao fundo nós temos toda essa concentração de peregrinos que anualmente fazem o Hajj, que é aí a peregrinação para a terra sagrada, para o lugar sagrado dos islamitas que ficam ali na cidade de Meca, na Arábia Saudita, né? É ali onde nós temos a Caaba, que é considerada a casa sagrada pelos islamitas, né? Pelos muçulmanos. Então, eles sempre pregam que, pelo menos uma vez na vida, quem segue essa doutrina religiosa do islamismo tem que visitar esse lugar sagrado, né, na mesquita de Al-Haram, onde fica a Caaba. E toda a reza feita por esses muçulmanos são voltadas para esse lugar sagrado que eles acreditam aí que tem toda uma questão espiritual muito presente, né, relacionada a Maomé, que é o seu principal profeta. Mas o Oriente Médio tem predominantemente a população formada aí do ponto de vista religioso com sua maioria islâmica, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é preciso entender a localização geográfica do Oriente Médio, porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida qual é o continente que fica o Oriente Médio. Está muito próximo da Europa, está muito próximo da África, mas é uma região do mundo que está localizado no continente asiático. Lembrando que a Ásia é um continente gigantesco e ela é regionalizada de várias formas, né? A gente pega, por exemplo, o Extremo Oriente, onde está China, Japão, é completamente diferente do ponto de vista cultural comparado com o Oriente Médio, que está aqui no sudoeste da Ásia, que é diferente do sudoeste asiático, onde está ali, por exemplo, Malásia, onde Singapura, que é diferente do sul da Ásia, onde está a Índia, que é diferente do norte, onde está a Sibéria, a Rússia, enfim. Então, tem toda essa diversidade do ponto de vista físico e cultural que vai distinguir aí o continente asiático. Então, o que nós temos que ter em mente? Que a localização geográfica do ponto de vista continental do Oriente Médio está relacionado à Ásia. E aí ele leva esse nome, o Oriente Médio, justamente porque está localizado estrategicamente entre a Europa, África e Ásia, como eu havia dito para vocês. E ele é banhado por alguns mares, né, como é o caso do Mar Vermelho, do Oceano Índico e do Golfo Pérsico, que é o que vai fazer com que haja uma facilitação para, por exemplo, navegação para comércios, né? Então, o Mar Vermelho é bastante importante porque é uma ligação ali entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, né? E o Golfo Pérsico banha ali boa parte dos países dos Emirados Árabes Unidos, tá? Além disso, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho foi construído no final do século XIX um canal artificial que é o canal de Suez. Esse canal de Suez ele é muito importante porque ele conecta comercialmente através da navegação o Oriente ao Ocidente, né, passando ali pelo Estreito de Bósforo. A localização geográfica do Oriente Médio se concentra nessa parte aqui, né, abraçando um pedaço da Turquia, né? Então você tem aí vários países importantes. Nesse ponto aqui, Egito e Sudão é África, né? A Turquia tem uma parte na Europa e a Europa está aqui e aqui está mais ao norte o restante da Ásia. Então você tem países importantes localizados no Oriente Médio, né? Lembrando que aqui ó, é o Mar Mediterrâneo, aqui é o Mar Vermelho, né? Aqui é o Oceano Índico e aqui é o Golfo Pérsico, tá?
Então nós temos países importantes como o Irã, a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, né? São países aí que passam por algum conflito geopolítico ou tem aí, exerce alguma interferência política sobre outros países, que é o caso da Arábia Saudita no Iêmen, que é o caso do conflito no Iraque, onde você tem os curdos tentando dominar uma parte do país, a guerra na Síria, que já dura desde 2011, o governo xiita, né, extremista do Irã, né, dos ayatolás. Enfim, você tem aí uma região bastante conflituosa e turbulenta por várias questões que partem desde de religião até economia com a questão do petróleo, tá? Então, para isso, para que a gente compreender esse processo histórico de conflitos que ocorrem no Oriente Médio, é importante entender o papel que essa região tem é, do ponto de vista regional e do ponto de vista para o mundo, né? Por quê? Porque se nós pensarmos, é uma das grandes regiões, né, com as maiores reservas de petróleo. Mas por que tem petróleo lá? Qual é o sentido disso, né? E ali também nós temos a concentração e o encontro das três principais religiões do mundo, né? Que é o caso do islamismo predominantemente, do judaísmo, no caso na localização na região de Israel, e um pouco de cristianismo, né? Que são lugares sagrados aí em determinadas regiões do Oriente Médio. Então nós vamos entender esse processo histórico. E lembrando que o nome Oriente Médio vem lá desde a época né, da intensificação do comércio, das trocas comerciais entre Ásia e Europa, porque essa região do mundo aqui entre Europa e Ásia era o meio do caminho, por isso o Oriente Médio. Você já estava dentro do Oriente, mas na metade do caminho para chegar aqui, por exemplo, nas Índias, em Calicut, que era a principal cidade no período aí das grandes navegações, das trocas comerciais. Depois a região foi ganhando importância, né? E foi sendo colonizada por potências europeias. E aí, com a descoberta do petróleo, essa região vira um barril de pólvora do ponto de vista dos conflitos geopolíticos. E a gente vai ver tudo isso daí. E a importância histórica dessa região, ela se dá muito pela presença predominante dos povos árabes. E aí cabe fazer uma distinção importante entre o que são árabes e o que são muçulmanos islâmicos. Por que existe essa distinção? Porque muitas vezes a gente coloca todos no mesmo barco. E aí existe uma distinção muito importante. Árabe está relacionado à questão do povo, das características culturais de um determinado grupo que vive nessa região, como um idioma próprio, culinária característica, vestimentas, que vão ali identificar, né, dar identidade ao povo árabe. E aí existe uma religião predominantemente seguida pelos árabes, que é o islamismo, né, barra muçulmano. Então, quem segue o islamismo é chamado de muçulmano. Agora, cabe salientar que nem todo árabe é muçulmano, nem todo árabe segue o islamismo como sua religião. Você tem árabes aí que podem ser cristãos, árabes que podem seguir qualquer tipo de religião, árabes que podem ser podem ser ateus. Então, é importante distinguir isso aí. Por que essa confusão acontece? Porque, evidentemente, boa parte do povo árabe segue como doutrina religiosa o islamismo, tá? Mas façam essa distinção porque são coisas diferentes. E aí essa região é muito importante ao longo da história porque ela foi o berço das primeiras civilizações, né? A gente pega ali na Babilônia, na região de hoje é o Iraque, próximo ali dos rios Tigres e Eufrates. Ali nós tivemos o início das primeiras civilizações da história da humanidade e que foi ao longo do tempo se desenvolvendo e conforme nós vamos tendo outras regiões se desenvolvendo e começando a estimular o comércio, essa região ela passa a ser o meio do caminho, principalmente entre a Europa e a Ásia. E aí ela se torna uma região estratégica para o comércio porque ela
vira o caminho das Índias, né? Porque tem a ligação ali entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Lembrando que hoje existe o Canal de Suez, que é um canal artificial construído justamente para facilitar esse comércio. Anteriormente não tinha, mas era o caminho mais fácil, né? Para você aí ter essas trocas comerciais das especiarias que eram trazidas da Ásia, né, para a Europa. E aí no século XIX começa talvez o principal problema geopolítico do Oriente Médio, né? Você tem aí os ingleses colonizando boa parte aí dessa região e são descobertas grandes reservas de petróleo. Aliás, é um lugar do mundo onde você tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? E petróleo de boa qualidade. E aí, ao longo do século XX, nós vamos ter muitos conflitos do ponto de vista econômicos, né? E também nós vamos ter conflitos étnicos, por exemplo, entre judeus e árabes, né? Palestinos, que vão aí mostrar problemas de território, problemas de diferenças religiosas e culturais. Além disso, você vai ter conflitos entre os próprios muçulmanos, né? Que tem uma distinção, né? Uma fragmentação entre xiitas e sunitas. E depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Bom, mas para entender um pouco sobre essa região do Oriente Médio, é importante compreender a questão física que está relacionada à hidrografia e ao relevo, né? Do ponto de vista do relevo, nós temos ali uma parte mais a sudoeste do Oriente Médio, formado por planaltos, né, na região da Arábia Saudita, depois indo mais ao norte ao Irã e à Turquia. Né? Esses planaltos são importantes porque são regiões um pouco mais altas e onde você tem desenvolvimento, por exemplo, de algumas atividades agrícolas, né? E há um encontro também, a formação de montanhas, e o que provoca também terremotos, principalmente no Irã, porque você tem um encontro de duas placas, né? Um movimento convergente entre a placa arábica com a euroasiática. Isso forma uma cadeia de montanhas ali que passa por Irã, passa por um pedaço da Turquia, e que isso promove alguns terremotos. Agora, o que vai chamar a atenção são as planícies. E aí as planícies é onde estão localizadas as grandes reservas de petróleo, tá? Elas vão ali desde o Mar Vermelho, vão se alargando para o Golfo Pérsico na região mais leste e forma a grande planície da Mesopotâmia, onde tem ali os rios Tigres e Eufrates, e que tem um amplo desenvolvimento agrícola também. O grande problema é que nós temos recursos hidrográficos muito pequenos ali, né? É uma região praticamente árida, né? Próxima de deserto, e o que faz com que esse povo tenha muita dificuldade em relação à água, disponibilidade hídrica, e passem por estresses hídricos boa parte do tempo, né? Como eu disse para vocês, nas planícies estão as grandes reservas de petróleo. E por que nas planícies? Porque são nessas áreas que você vai ter ao longo de milhares e milhões de anos a formação do que é chamado de pedra-óleo, né? E que vai formar esse óleo importante que é utilizado hoje, né, em escala global, né? É o principal recurso energético do mundo. Então, através da decomposição de matérias orgânicas, né, e mais a composição química do solo, você tem ali a formação desses petróleos, né, desse recurso tão importante, né, e que a gente sabe que é poluente e que é preciso criar uma política de substituição ao uso intensivo do petróleo, né? Mas esse combustível fóssil é o principal recurso hoje utilizado como fonte de energia. Então, como eu estava dizendo em relação à hidrografia, é uma hidrografia pobre, né? E os principais rios, o Rio Jordão que passa entre Israel e a Jordânia, né? E é alvo de disputas geopolíticas entre os países também, porque determinados países conseguem represar a água onde ele passa no seu território, os países que estão mais ao sul, né? Ou países que estão mais a jusante, na verdade, mais em direção à foz, acabam ficando com menos água, então existe também conflitos nesse sentido. E o rio Tigres e Eufrates, que são famosos aí pela história, né, pelo início do berço do surgimento da humanidade.
Clima, de modo geral, é semiárido, chove muito pouco e no deserto não chove praticamente nada, né? Você tem montanhas no litoral que vão fazer com que esse clima se transforme em clima semiárido e desértico. Então tá aqui a umidade e aí de repente você tem montanhas, né? Essas montanhas seguram, né? Aqui nessa área de Barlavento e aí a chuva fica mais concentrada no litoral e essa região aqui no Sotavento fica seca, né? Ou sem umidade. E aí, isso vai fazer com que você tenha elevadas amplitudes térmicas, por exemplo, ao longo do dia você vai ter 40, 45 graus, à noite vai ter em torno de 5, 0 graus, então você tem aí diferenças de temperaturas no mesmo dia que podem chegar até 40 graus de distinção, né? De modo geral, a vegetação é xerófila, são xerófilas, né, como por exemplo as cactáceas, e no litoral, por conta dessa umidade, você tem um clima mais mediterrâneo, né? Então, um clima mais ameno, um clima onde você tem uma distribuição de chuva mais regular, comparado aí com as regiões semiáridas e desérticas do Oriente Médio. E os aspectos humanos e religião? Eu já dei aí uma breve pista para vocês, expliquei um pouquinho sobre o islamismo e a distinção com os povos árabes, mas o que nós vamos ter aqui nessa região do ponto de vista da população são cerca de 270 milhões de habitantes, um pouquinho mais que o Brasil. O Brasil tem hoje em torno aí de 210 milhões de habitantes. Então, pegando todos os países do Oriente Médio aí, uma população de 270 milhões de habitantes. Boa parte desses países possuem baixos índices de desenvolvimento humano, né? Justamente por conta desses conflitos étnico-culturais e econômicos que ocorrem, né? Então, em países em conflitos, obviamente, com guerra, você vai ter aí altas taxas de mortalidade, desde mortalidade infantil, porque a mulher não consegue fazer aí um pré-natal, não consegue ter um acompanhamento médico, não tem as boas condições de alimentação, de saúde, e aí muitas vezes morrem tanto a mulher quanto as crianças, né? Por conta de uma legislação ligada à religião, principalmente ao islamismo, você vai ter aí várias constituições de países, né, várias cartas magnas, né, que vai dar o direito e os deveres da população, restringindo os direitos das mulheres. Por exemplo, pode parecer absurdo, mas só recentemente, em pleno século XXI, foi liberada aí a permissão para que as mulheres na Arábia Saudita pudessem dirigir, né? Ou mesmo assistir um simples jogo no estádio de futebol, né? Então, muitos países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, que é predominantemente sunita, ou o Irã, que é predominantemente xiita, as mulheres elas têm poucos direitos, elas são reprimidas e elas têm um papel, entre aspas, mais submisso na sociedade do ponto de vista dos seus direitos, né? Aos poucos, né, com uma cultura mais esse choque entre Ocidente e Oriente, isso tem, mesmo de forma muito lenta e gradual, começado a evoluir, como é o caso, por exemplo, de permitir que as mulheres possam dirigir lá na Arábia Saudita. Quem são os povos que vivem ali? Quem são esses grupos étnicos que vivem nessa região do Oriente Médio? Nós temos os persas, que se concentra ali onde hoje é o Irã, né? Ali era o Império Persa, na região da Mesopotâmia. Nós temos mais ao norte os turcos, que vieram da Ásia Central e hoje ocupam o norte do Oriente Médio ali, no sul da Turquia. Os semitas, que aí são os povos árabes e hebreus, os árabes predominantemente muçulmanos e os hebreus judeus, né? E estão ali na Península Arábica. E você vai ter também os curdos, que esse aí são os povos sem território, né? É o povo sem território, né? É uma nação que não tem um território. São formados por povos tribais e que não têm um território definido e eles lutam pelo estabelecimento da construção do Kurdistão. Porém, eles estão espalhados por países como Turquia, Iraque e Irã, e eles acabam sendo aí muitas vezes reprimidos. Recentemente, por conta de um vazio de poder que houve no Iraque após a invasão dos Estados Unidos em 2003, os curdos foram financiados pelos Estados Unidos e ali entre o sul da Turquia e o norte do Iraque eles
estabeleceram ali uma guerra contra o Estado Islâmico, o grupo terrorista, né? E conseguiram ganhar poder político ali. Mas recentemente foram abandonados tanto por turcos quanto por americanos e agora eles estão ali sofrendo também por guerras regionais dentro do próprio Iraque. E por fim, os palestinos, né? Esse que ao longo do século XX foi o povo que mais sofreu do ponto de vista de perder território e de ter conflitos com uma grande potência política e econômica que é Israel, que é formado por judeus. E quem são os palestinos? São árabes. São árabes que têm ali uma característica muito própria e vivem entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Morto e o Rio Jordão. E desde o século XX, a segunda metade do século XX, a partir de 1947, 48, com a criação do Estado de Israel, eles vêm aí perdendo território porque foi criado, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel, e o que gerou aí uma necessidade de que os palestinos saíssem dali forçadamente, e isso gerou conflitos por todo o século XX, né, e início do século XXI. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse conflito porque ele é extremamente importante. Religiões. Também aqui já fiz uma análise de algumas religiões. Nós temos as três principais religiões monoteístas, né, aquelas que acreditam num Deus só, supremo, né, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, elas que prevalecem nessa região do Oriente Médio. De modo geral, o islamismo tem a fé em Alá, né? Então Alá é o Deus dos islâmicos, né? E eles têm como livro sagrado o Alcorão. A cidade sagrada é Meca, onde eu coloquei a imagem da mesquita de Al-Haram, onde você tem a peregrinação anual dos muçulmanos, né? Então a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. E você tem ali a fragmentação entre sunitas e xiitas, que vai gerar conflitos entre os próprios religiosos islâmicos, tá? E aí você vai ter países, por exemplo, que o governo central tem uma característica mais sunita, outros xiitas. No mundo islâmico, 90% dos seguidores do islamismo são sunitas, tá? E só 10% são xiitas. Os sunitas eles são mais ortodoxos, seguem à risca o Alcorão, né? E os xiitas têm uma interpretação um pouco mais livre do Corão. Mas não significa que não sejam metódicos também, não sigam de uma forma dogmática a religião islâmica, né? Então você tem aí muitos conflitos entre sunitas e xiitas por disputas de poder. E isso começou com a morte do profeta Maomé. Maomé é como se fosse, entre aspas, o Jesus Cristo do cristianismo para os islâmicos, né? E com a morte de Maomé, os xiitas queriam que a dinastia do profeta continuasse, né? Os dois filhos de Maomé morreram e era para o genro de Maomé assumir, então, toda a liderança no mundo islâmico. Mas os sunitas disseram, não, nós temos aí que criar outras possibilidades, outros líderes, e aí houve essa cisão que existe até hoje e que gera disputa de poderes entre países. Por exemplo, a Arábia Saudita é predominantemente sunita e o Irã dos ayatolás é predominantemente xiita. O judaísmo também se faz presente nessa região do Oriente Médio e o judaísmo surge do povo hebreu, né? Que tem aí o Velho Testamento como principal fonte de inspiração religiosa. E esse Velho Testamento, na verdade, ele se dá muito por um livro sagrado próprio, que é a Torá, né? Então, na Torá, eles têm a terra prometida deles, eles passaram por vários êxodos, perdão, como, por exemplo, o êxodo do Egito, e aí eles acreditam que a região ali de Jerusalém, onde hoje é o Estado de Israel, é a sua terra prometida, é a terra sagrada. Não é à toa que no final do século, aliás, no século XX, né, na década de 40, início de 50, foi criado o Estado de Israel. Então eles acreditam na espera do Messias, eles não têm, por exemplo, como o cristianismo que tem a figura de Jesus Cristo, que já voltou, né, como Filho de Deus. Os
judeus ainda estão na espera do seu Messias, do seu Salvador, né? Então, predominantemente, os judeus estão concentrados em Israel, mas você tem boa parte de quem segue o judaísmo, né, espalhado pelo mundo. E por fim, aí numa menor escala, mas não menos importante, nós temos o cristianismo, que tem a fé em Jesus Cristo, né? Tem como livro sagrado a Bíblia. Terra sagrada, você tem Belém como o nascimento de Jesus e Jerusalém como a terra do sepultamento. Então, Jerusalém segue um conflito muito importante porque você tem ali uma terra sagrada para árabes, para hebreus e para cristãos, né? Ou para islâmicos, judeus e cristãos. E então são cidades sagradas. Vejam só, as principais religiões do mundo vão ali se concentrar em lugares sagrados nessas regiões do Oriente Médio, o que vai gerar conflitos, evidentemente, por disputas de territórios, por disputas de narrativas entre os sagrados. Bom, e como é que funciona a economia do Oriente Médio? A economia do Oriente Médio ela é predominantemente baseada no petróleo. Agora, todos os países têm petróleo? Claro que não, né? Aqueles que não têm e que sofrem com conflitos geopolíticos ou com escassez hídrica vão ser os países mais pobres, né? Mas o petróleo vai ser a principal fonte de riqueza, que por um lado é bom e por outro é ruim porque gera essa contradição, né? É a principal fonte de conflitos, né? Nos países onde você tem desenvolvimento agrícola, você vai ter uma agropecuária extensiva, né? Muito simples, rudimentar, principalmente entre carneiros, cabras e camelos, né? Os camelos para transporte, cabras e carneiros para alimentação, né? E de modo geral eles são muito semelhantes aos povos do deserto, né? Da África, porque são nômades, eles vão buscar ali áreas de melhor condição para aquele momento, para aquela condição climática, né? Como os beduínos, né? Do deserto. Então você vai ter, por conta dessa dificuldade das condições climáticas, uma pecuária, né? Uma produção de animais de transumância. Nossa, mas o que é isso? Você tem deslocamento sazonal, ou seja, em períodos do rebanho. Então, o período que está mais seco ali, não tem pasto, eles vão procurar áreas que tenha mais umidade, tenha mais pasto para levar o rebanho. E assim fica boa parte do ano procurando lugares de melhores condições para o tratamento desse rebanho, né? A agricultura, de modo geral, estão nas áreas dos vales, né, dos rios Tigres e Eufrates, e também na região litorânea, que é onde você vai ter condição climática que vá possibilitar aí uma produção agrícola mais adequada, né? Por exemplo, produção de oliveiras, né, para fazer azeite de oliva, enfim, você tem aí algumas atividades agrícolas nessas regiões, principalmente litorâneas. Quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento agrícola e industrial, o principal país, do ponto de vista da modernização, é Israel, né? Porque Israel é talvez o que tem a melhor condição econômica e política para se desenvolver ali, apesar dos conflitos. Então você tem a formação dos kibbutz, né? Kibbutz são fazendas coletivas e que na tradução do hebreu significa reunião, juntos, e que é bastante interessante, porque eles têm sistemas de cooperativas em pequenas áreas, né? Então é como se fosse uma reforma agrária. E aí essas cooperativas eles vendem juntos, produzem juntos e vão ali desenvolvendo não só a atividade agrícola, mas como também da pecuária. Mas essas fazendas coletivas não são as únicas formas de produção agrícola, agropecuária em Israel. Você tem também os moshaves, que aí sim são fazendas de propriedades particulares, né? E que vão formar ali assentamentos, vilas, e aí cada um tem o seu pedacinho de terra. Eles podem também se unir em cooperativas, mas a terra pertence a cada um ali, e eles produzem da forma que eles acharem melhor. E né, tanto nos kibbutz quanto nos moshaves, você vai ter aí a utilização de alta tecnologia, porque você tem aí uma região árida, né? Uma região de dificuldade para a produção agrícola, para produzir. Então, a alta tecnologia pensada, idealizada principalmente em cidades como Tel Aviv, né? Que
é a principal cidade de Israel, vai ser colocada em prática depois na agricultura para conseguir vencer as condições climáticas adversas do clima nessa região aí seca, árida do território aí de Israel. Então, por exemplo, eles vão produzir técnicas de irrigação, né? Vão produzir melhoramento genético, vão trabalhar no sistema comunal de melhor distribuição dessa produção. Agora, Israel não tem apenas agricultura, ela tem uma indústria muito forte, e é uma indústria que pensa e produz, por exemplo, armamentos, né? Indústria bélica. É a indústria da lapidação de diamante. Então, o diamante sai bruto lá, por exemplo, do continente africano, passa pelas indústrias israelenses que vão ali, né, fazer a lapidação e deixar ele transformado em joia. Nós temos indústria alimentícia. Então, Israel é um país bem desenvolvido ali da região do Oriente Médio. Bom, e o petróleo, que é o ouro negro, que é o principal recurso de riqueza e de conflito dessa região do Oriente Médio? Como eu falei lá atrás, predominantemente você encontra nas planícies da Mesopotâmia ao Golfo Pérsico. Então você tem uma grande distribuição que abrange vários países aí que são produtores de petróleo. Então o petróleo ali é muito, né, em grandes quantidades você tem. Então é a maior reserva petrolífera do mundo. Isso não significa que ali nós tenhamos os países com a maior reserva de petróleo do mundo. O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela, vizinho nosso aqui na América do Sul. Porém, a maior quantidade de reservas de petróleo do mundo, que vai abarcar vários países do Oriente Médio, está ali no Oriente Médio, tá? E também há uma importância porque o petróleo ali ele não é um petróleo de má qualidade, que você tem que refinar muito, né? É um petróleo de boa qualidade. Então ele é bom para o refino, então você gasta menos para refinar e ele vai ser exportado, aí, principalmente para os Estados Unidos. Então isso torna essa região grande de conflitos, porque vai ocorrer os interesses geopolíticos, né? Principalmente ali entre Estados Unidos, Rússia e China atualmente. Mas na década de 70 foi criada uma organização para tentar estabelecer entre os maiores produtores de petróleo do mundo um preço, né? Um preço que eles pudessem controlar, porque houve o choque do petróleo na década de 70, o primeiro choque e o segundo choque, e isso fez com que o preço do petróleo fosse às alturas, gerando uma crise de abastecimento em vários países do mundo. E aí, então, vários países do Oriente Médio, da África e da América se reuniram para criar o que ficou conhecido como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, composta pela Argélia, no norte da África, Angola, na África, Equador, aqui na América do Sul, Irã, no Oriente Médio, Iraque, Kuwait, no Oriente Médio, a Líbia, na África, Nigéria, na África, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, e a Venezuela, aqui na América do Sul. Isso fez com que esses países se organizassem melhor e passassem a ter o monopólio, né, da distribuição de petróleo do mundo, a OPEP, que regulava isso. E aí, após o choque do petróleo, houve uma estabilização, mas até hoje você tem aí altas e baixas do preço do barril do petróleo, conforme as demandas ou os conflitos geopolíticos vão acontecendo. E isso fez com que, em determinados países onde houve a formação de grandes empresários do ramo petrolífero, principalmente nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Catar, surgissem os famosos sheiks árabes, né? Que são pessoas multimilionárias que têm aí uma concentração de renda por conta aí dos petrodólares que eles recebem, né? Então eles vão fazer ali, por exemplo, em Dubai, ilhas artificiais, vão fazer toda uma região modernizada, né? Mas que não reflete de fato a qualidade de vida da população, né? Você tem áreas extremamente desenvolvidas nos Emirados Árabes Unidos, mas essa renda está concentrada no bolso desses sheiks árabes, né? E a população acaba ficando
fora dessa divisão, né? Apesar de você ter áreas muito bem desenvolvidas do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social nesses países do qual eu falei para vocês. E aí nós temos os conflitos, né? Esses conflitos vão ser presentes em vários países. Nós temos conflitos históricos que vão iniciar ali com a criação do Estado de Israel em 1948 e que vai gerar talvez o principal conflito e mais longo e que vai envolver uma série de outros países ao longo do século XX, né? Então, em 1948, com o fim da Segunda Guerra e a criação da Organização das Nações Unidas, nós temos o estabelecimento da criação do Estado de Israel, né? Os argumentos utilizados pelos povos judeus, né, pelos judeus, é que essa área é terra prometida, né, como estava lá, eu expliquei para vocês no livro sagrado da Torá, e também muito por conta do genocídio sofrido pelos judeus, pelos nazistas aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, estava todo aquele apelo, né, de que os judeus foram praticamente exterminados e que precisavam de uma terra, né, para chamar de sua, né, depois de muitos terem sido mortos, né, pelo regime nazista. E aí, evidentemente, que com a criação do Estado de Israel, tinha que se criar algum lugar. E esse lugar já tinha gente. E essas pessoas que ali viviam eram os árabes palestinos, que evidentemente não aceitaram essa ocupação do território pelos judeus. Então, já em 48, você tem o primeiro conflito. E o recém-criado Estado de Israel vai ocupar algumas regiões, como a Galiléia, a Cisjordânia e o deserto de Negev. E isso vai fazer com que outros países passem a entrar no conflito para apoiar a Palestina, que estava ali sendo ocupada, e os países árabes começaram a ali pensar, opa, Israel está expandindo seus territórios, pode ser que em breve venha querer pegar um pedaço dos nossos territórios. E aí então começa aí o primeiro conflito em 1948, já logo de cara com o início da criação do Estado de Israel. E aí você vai tendo ao longo do século XX algumas guerras importantes, como por exemplo a Guerra dos Seis Dias, onde Israel ocupou territórios árabes, como a Península do Sinai e a faixa de Gaza, que pertenciam ao Egito naquele momento, as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, e a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia. Todos esses países eram países árabes. Então aqui você vai ter o primeiro conflito com o Egito, né? Que depois vai ser restabelecida a paz entre esses dois países, e quem vai continuar sofrendo aí com a ocupação israelense são os palestinos. Em 73 você tem uma guerra, que é a guerra do Yom Kippur, né, que é a guerra do feriado do dia do perdão, né, Yom Kippur. E Israel avançou ainda mais sobre outros territórios e ampliou, né, o seu poder territorial em relação ainda mais aos palestinos. Já a Palestina, como forma de resistência, criou na década de 70 e 80 uma organização armada, que é a Al-Fatah, que depois se transformou na Organização para a Libertação da Palestina, né? E aí essa Organização para a Libertação da Palestina, ela se pacificou, ela virou uma espécie de um partido político que depois ajudou aí a gerir as partes que pertencem à Palestina, apesar da Palestina ainda não ser reconhecida como um Estado. E você tem ali o principal líder já falecido, o Yasser Arafat, que tentou criar as negociações de paz e organização do território entre palestinos e israelenses, né? O atual presidente da autoridade palestina é o Mohamed Abbas, que fica na Cisjordânia, onde tem ali uma parte autônoma do território palestino. Porém, você vai ter um grupo extremista, que é o Hamas, e o Hamas, que também tem aí uma perspectiva de virar um grupo político do ponto de vista de eleição, e virou, na verdade, na década de 2000, ele tem ali as células ainda armadas, né? Mas eles se elegeram para governar a faixa de Gaza, que está ali no litoral. E aí, esse atual grupo político governa a faixa de Gaza, quando a autoridade palestina
governa a Cisjordânia. Então a Palestina é bem fragmentada do ponto de vista territorial. Aliás, esses dois territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, elas nem se conectam, porque no meio tem Israel. Então, para vocês observarem o tamanho absurdo entre a ocupação do Estado de Israel em relação ao território palestino. E aí, recentemente, como campanha eleitoral, né, Israel tem como simbolismo a cidade de Jerusalém como a capital deles, né, apesar de boa parte das áreas diplomáticas, né, as embaixadas, os consulados dos países do mundo estarem concentrados em Tel Aviv, que entre aspas, considerada a capital política de Israel e reconhecida por boa parte dos países do mundo. Os israelenses vão dizer assim, não, a nossa capital é Jerusalém, mas para evitar conflito com os países árabes e com a Palestina, poucos países reconhecem Jerusalém como capital. Porém, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ex-presidente porque agora ele perdeu a eleição recentemente para o democrata John Biden, ele, como promessa de campanha, falou assim, não, nós vamos mudar a nossa embaixada para Tel Aviv, aliás, de Tel Aviv para Jerusalém. Que isso é uma clara provocação aos povos árabes, né? Que entendem que Jerusalém é a terra sagrada para eles também e que isso impediria e dificultaria ainda mais a circulação dos árabes por essa cidade tão importante para eles, né? E aí, Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e alguns países que acabam ali seguindo o ponto de vista diplomático dos Estados Unidos acabaram ali também reconhecendo, como é o caso do Equador. O Brasil estava pronto para também transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, mas as questões econômicas acabaram falando mais alto em relação à questão diplomática política, né? A gente sabe que o Bolsonaro tem uma afinidade muito grande com o Donald Trump e ele queria fazer isso. Não, nós vamos também mandar transferir a nossa embaixada para Jerusalém. Porém, o Brasil é um grande exportador de carnes de ave, né, para essa região do Oriente Médio. E isso foi um sinal muito ruim para o mundo árabe, né, que começou ali a questionar a possibilidade de não comprar mais produtos do Brasil. E aí o Bolsonaro teve que recuar, e aí o que há hoje em Jerusalém é um escritório diplomático, mas a embaixada continua em Tel Aviv. E dentro desses conflitos nós vamos ter aí as tentativas de tratados e acordos de paz, né? Então, por exemplo, em 1979 nós tivemos o Tratado de Camp David lá em Maryland, nos Estados Unidos. Esse tratado resolveu um problema entre Egito e Israel, né? Então, o presidente da época dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, fez com que esses países dialogassem e aí Israel devolveu o território da Península do Sinai para o Egito, ou seja, ela desocupou e esse território da Península do Sinai voltou a ser do Egito. Em 1994 nós tivemos os acordos de Oslo. Oslo é a capital aí da Noruega, né? Então nós tivemos aí acordos entre o governo israelense e o então presidente da Organização de Libertação Palestina, o Yasser Arafat, que foi mediado então pela época do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Esses acordos então diziam que haveriam esforços para a realização de paz entre os dois povos, que na verdade não aconteceu, né? Claro que nós tivemos avanços, mas os avanços foram muito lentos, né? E a resolução do conflito até hoje não está resolvida. Além do conflito geopolítico que perdura aí por mais de 60, 70 anos entre Israel e Palestina, nós tivemos a guerra do Iraque, que foi muito contestada, né, na década de 2000. Você tem ali no Oriente Médio vários ditadores que perduram por 20, 30 anos no poder, e ali você tinha no Iraque o Saddam Hussein, que era uma figura muito emblemática, muito simbólica, que
por muitas vezes durante a Guerra Fria apoiou os Estados Unidos e que gerou ali um conflito muito forte na década de 90 com a Guerra do Golfo entre Iraque e Irã, né? E depois ele se perpetuou no poder, e aí com o ataque terrorista feito pela organização Al-Qaeda às Torres Gêmeas em 2001, fez com que, com uma justificativa guerra ao terror do então presidente George W. Bush, que precisava dar uma justificativa para o povo americano, né, em relação àquela atrocidade, os Estados Unidos começou a tentar achar culpados, né, do ponto de vista geopolítico, e evidentemente o Iraque tem muito petróleo, e em 2003 os Estados Unidos promoveu uma invasão militar no país do Iraque. E isso foi contra todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos justificou que o Iraque produzia armas químicas, coisa que nunca foi provada, né? Armas químicas que destruíram, armas de destruição em massa, né? E aí os agentes da ONU nunca encontraram isso, mas o fato é que o Saddam Hussein foi derrubado, né, do poder, e aí as tropas americanas invadiram o Iraque e aí promoveram um governo provisório. Saddam Hussein ficou foragido por um bom tempo até que ele foi encontrado numa espécie de um bunker, né, escondido, estava todo ali maltrapilho, né, por um bom período em fuga, e aí ele acabou sendo condenado à morte e enforcado em 2006. Terrivelmente essa cena do enforcamento dele vazou, né, um vídeo, e rodou o mundo aí, gerando aí uma grande indignação. E aí o Iraque, que tinha problemas aí sobre a concentração de poder feita pelo Saddam Hussein, que era o presidente ditador, ficou pior ainda, né? Porque você começa a ter disputa de poderes entre grupos políticos, né? Alguns financiados pelos Estados Unidos. Aí você tem aí o fortalecimento dos curdos mais na região norte. E o Iraque desde então um país completamente problemático do ponto de vista de disputa de poder, né? Você tem vácuos ali, um governo muito fragilizado, muito fraco, né? E o Iraque perdeu uma importância geopolítica muito grande que tinha ali dentro do Oriente Médio. E por fim, nós temos aí a guerra da Síria, né? Uma guerra que envolve questões geopolíticas muito importantes entre duas potências, né? Que é os Estados Unidos e a Rússia, relembrando aí os conflitos da Guerra Fria na segunda metade do século XX. O fato é que em 2011, vindo naquela esteira da Primavera Árabe, que foi aquele fenômeno de revoltas populares em países do norte da África e do Oriente Médio, a Síria também teve uma revolta popular, né? E que era financiada, na verdade, por países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Então você tem ali o presidente Bashar al-Assad, que está há muito tempo no poder, né? E a população e grupos rebeldes começaram a tentar derrubar o Bashar al-Assad. E militarmente você teve as milícias, né, os rebeldes sendo financiados, e eles acabaram ocupando mais de 60% do território desde 2011 e quase derrubando o governo central de Bashar al-Assad, que só não foi derrubado porque eles tinham ajuda da Rússia, ajuda militar, né? Então o governo da Síria entre 2011 até 2015-16 foi ali tentando organizar seu território, reconquistar territórios perdidos pelos rebeldes, e aí o país mergulhou numa guerra civil tremenda e que até hoje vive, né? Boa parte hoje dos refugiados de guerra do mundo saem da Síria e vão tentar melhor sorte em outros países mais próximos ali, vizinhos, ou países na Europa, né? Então, essa questão geopolítica é muito forte e infelizmente essa guerra tem matado aí milhares de pessoas, né? São mais de 4 milhões de refugiados que estão aí espalhados, principalmente pelos países vizinhos, né? O que jogou a Síria
numa grande, numa grande problemática, né, de questão da violência, né, dos direitos humanos, né, as pessoas não vivem de forma adequada porque são bombas, conflitos e violências o tempo todo. Perfeito, gente? Então aqui está um pouquinho do que é o Oriente Médio, uma região intensa, conflituosa, que é também muito característica, né? E ela é muito sedutora para entender aí toda essa questão cultural, né? Essa predominância aí dos povos árabes, essa questão também do islamismo. Então é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida vocês podem escrever ali nos comentários, perguntar, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até uma próxima aula. Um beijo do Lova.